irmãos e irmãs aqui presentes, hoje estão a jogar em casa, como dizem aqui, mas não há problema. Todos nós somos cristãos. Todos nós fomos batizados. E todos nós reunimos-nos hoje aqui, neste grande chamado Monte Santo Ovídio. Jesus gostava muito de orar, quando precisava de ultrapassar as suas dificuldades do seu tempo. Jesus, no Monte das Oliveiras, antes de ser preso e crucificado, fez oração. Jesus, quando foi para o deserto, era tentado pelas coisas do mundo, fez oração. Jesus, quando se via atrapalhado e via-se angustiado, muitas vezes sozinho, fazia oração. A oração é fundamental na igreja de todos nós, que somos a igreja de Cristo. A igreja doméstica. Aquela igreja à qual todos nós pertencemos e formamos na nossa vida, através do nosso batismo. Muitos da nossa igreja doméstica está em crise. Os nossos jovens, onde estão? Esta igreja que assistiram no dia do seu crisma, onde eles estão? Muitas vezes a igreja doméstica falta-lhe o essencial, que é a oração. A oração não para agradar a Deus, porque Deus não precisa das nossas orações. Nós precisamos de rezar em família, na igreja doméstica, na igreja comunitária, para quê? Para ultrapassarmos, como Jesus tentava ultrapassar as dificuldades do mundo, as tentações do mundo, aquilo que muitas vezes nos separa da verdadeira palavra de Deus. Deus gosta de nós, de todos nós. Não olha às nossas faltas, aos nossos pecados. Olha sim, à maneira como nós amamos. E nós sabemos amar, temos primeiro amar a nossa igreja doméstica. Aqueles que vivem connosco, aqueles que vivem connosco, aqueles que caminham connosco, como Jesus fazia. Vejamos, Jesus na sua vida pública, muitas vezes se reuniu numa igreja doméstica. Numa igreja que ele gostava muito de estar. Que era onde estava Maria, Marta e Lázaro, o seu grande amigo, que nós hoje também lembramos. Jesus gostava de conviver, estar com eles, dialogar, fazer oração. É fundamental na nossa vida, porque nós, sem oração, a nossa fé enfraquece. Vejamos o Evangelho de hoje. Chama-nos à descrença dos discípulos de Jesus. Jesus, através dos 5 domingos da multiplicação dos pães, complicou o pensamento dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Não eram só 12 discípulos, eram muito mais. E aquelas palavras de Jesus eram muito duras. Eram muito duras para eles, eles não aceitavam aquelas palavras. Por isso, muitos deles separaram-se de Jesus. E todos nós aqui presentes, aqueles que estamos aqui, nós somos uma pequena quantia daqueles que receberam esta força no dia do seu batismo. Muitos dos nossos irmãos também já abandonaram. Já não estão aqui, mas precisam desta palavra. E nós hoje estamos aqui para escutar a palavra de Deus, senti-la no nosso coração e olhar para o lado. Amar como Jesus tão bem amou. Sentir as dificuldades da vida como Jesus sentia. E viver a vida que Jesus viveu, olhando para aqueles que mais precisavam. É isto que nós estamos aqui, para fazermos a oração neste grande dia em que fazemos festa em honra de Santo Ovídio, Nossa Senhora da Guia e São Lázaro. O mundo em que vivemos não pode ser mais considerado cristão. As novas gerações não aceitam facilmente a visão de vida que antes era transmitida pais para filhos por via da nossa igreja doméstica. As ideias e orientações que predominam a cultura moderna afastam-se muito da inspiração cristã. Vivemos numa era pós-cristã. Isto significa que a fé não é mais algo evidente e natural. O cristianismo está sujeito a um exame crítico, cada vez mais implacável. São muitos os que neste contexto se sentem abalados pela dúvida. E são poucos os que deixam-se levar pelas correntes do momento e abandonam tudo. Uma fé combatida em tantas frentes não pode ser vivida como era há alguns anos. O crente
não pode já apoiar-se na cultura ambiental ou nas instituições. A fé vai depender cada vez mais da decisão pessoal de cada um. Será cristão quem tomar a decisão consciente de aceitar e seguir Jesus Cristo. Este é talvez o fato mais decisivo no momento religioso que a Europa hoje vive. Está-se a passar de um cristianismo por nascimento para um cristianismo de decisão. Agora bem, a pessoa precisa de apoiar-se com algum tipo de experiência positiva para tomar uma decisão tão importante. A experiência está a converter-se numa espécie de critério de autenticidade e um fator fundamental para decidir o rumo da própria vida. Isso significa que no futuro a experiência religiosa será cada vez mais importante para fundamentar a fé. Será crente aquele que experimenta que Deus lhe faz bem e que Jesus Cristo nos ajuda a viver. O relato do Evangelho de João resulta hoje mais significativo do que nunca. Num determinado momento, muitos dos discípulos duvidam e recuam. Então Jesus diz aos 12: também vós quereis ir embora? Simão Pedro respondeu-lhe em nome de todos, a partir da sua experiência mais básica: Senhor, para quem vamos recorrer? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos. Muitos se movem hoje num estado intermediário entre o cristianismo tradicional e um processo de desacreditar. Não é bom viver na própria ambiguidade. É necessário tomar uma decisão fundamentada na própria experiência. E Jesus pergunta àqueles que restam hoje e que se encontram aqui, que assumiram o seu batismo, que assumiram o seu crisma, e faz uma pergunta a cada um de nós aqui presentes neste monte: também tu queres ir embora? Que Deus nos ajude e através da nossa oração possamos ser no mundo testemunhas verdadeiras de Jesus Cristo, nosso irmão e nosso mestre.